Olá pessoal, eu sou Marise Berg, nutricionista ayurvédica. Esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre o glúten, componente alimentar do trigo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são os alimentos que contêm o trigo e quais são as alternativas para você fazer substituições inteligentes. Se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, volta lá no meu canal e assiste, são vídeos rapidinhos para você não pegar o bonde andando e conseguir se localizar bem aqui no conteúdo. Então eu vou compartilhar aqui agora. São fontes de glúten. O trigo é a principal, né? O grão, a farinha, mas também a semolina e o cuscuz. Fiquem ligados. Cuscuz marroquino também é fonte de trigo. O centeio, que é um outro grão também da mesma família, a cevada, o malte, que é um subproduto da cevada, e também a espelta e triticale, que são grãos que não são muito tradicionais aqui no Brasil, mas que a gente pode encontrar. E a aveia. A gente falou dela lá no primeiro vídeo. E todos os derivados, então farinhas, farelos, né? Então todos os farináceos podem conter glúten. Então pães, massa de pizza, biscoitos, hóstia de igreja, macarrão, todos eles podem ser fontes de glúten. Então alimentos com glúten, né? Pão, farinha de arroz, então tudo que for empanado, todo macarrão, que não, né? Aí a gente tem alternativas, macarrão de arroz, por exemplo. Biscoitos e bolachas, salgados do tipo empada, coxinha, quibe, bolos, pizza e cerveja. Então, toda essa gama de alimentos beijinhos que são feitos com farinha de trigo, aqui a gente tem coxinha, bolo, pizza, churros, pãozinho na chapa. Podia ter colocado aqui o quibe também, né? A comida árabe usa bastante o trigo em várias formas, que também é um salgado. Então, todos eles têm em comum ter o trigo na base da sua composição, tá? E a cervejinha. Existem cervejas sem glúten hoje no mercado, né? Muitas opções. Então, quem quiser perceber que bebe cerveja, tem muita distensão abdominal, gases, pode fazer a substituição experimental. São alternativas ao glúten, ao trigo. O arroz. Então, aí você tem arroz basmati, arroz branco, arroz vermelho, arroz preto, arroz selvagem, arroz cateto. Você tem uma variedade grande para fazer preparações, né? Então, você pode fazer o arroz comum, pode fazer risoto, pode fazer mingau, pode fazer bolacha de arroz, dá para usar em várias preparações. A aveia sem glúten. O milho, também o milho fresco, né? O milho verde, os flocos de milho, o fubá de milho. Tem macarrão de milho hoje em dia. A quinoa tem quinoa branca, vermelha e preta. O milho também tem a opção de milho preto, tem algumas variações, mas não são tão comuns nos mercados simples, né? São mais comuns em feiras, em lojas de produtos naturais. A quinoa já é mais comum, tem quinoa branca, preta e vermelha, e tem flocos de quinoa também que a gente pode usar nas frutas, né? Nas preparações assim do dia a dia no lugar da aveia. O amaranto também é um cereal muito interessante, a gente também tem grão que pode cozinhar e tem os flocos que a gente pode usar cru. O trigo sarraceno, que apesar de ter esse nome, ele não é um trigo, ele não é da mesma família, ele é um pseudo-cereal, ele não tem glúten, ele não tem frutans, então ele é uma boa alternativa para substituir o trigo em algumas preparações. Ele tem um sabor marcante, mas ele é bem forte, bem proteico, sacia bastante. E o painço, que a gente usa mais o painço sem casca, né? Para fazer também cuscuz e até um patezinho de painço dá para fazer. O sorgo, que é um grão não tão comum, mas que a gente também pode usar, e o teff. A gente já tem aqui no Brasil, eu já vi leite vegetal de teff, por exemplo. Não é muito comum, mas a gente encontra no mercado, que também é um cereal. E cuidado com os alimentos industrializados, porque eles, para imitar o pãozinho tradicional, para ele ficar fofinho, para ele durar na prateleira, a indústria vai ter que colocar muitos aditivos. Então, esse aqui é uma opção da Vic Bold, ele é um pão gostosinho, mas veja, a lista de ingredientes, né? Quando o fabricante lista os ingredientes, ele vem em ordem decrescente, o que tem mais para o que tem menos. Então, o principal componente é amido modificado. Depois amido de milho, depois óleo de milho, depois açúcar, depois ovo, depois sal. Aí vem estabilizante, hidroxipropilmetilcelulose, emulsificante monodiglicerídeo de ácidos graxos, espessantes como a xantana, conservadores propionato de cálcio e ácido ascórbico e aromatizante sintético idêntico ao natural. Então você tem o pão de trigo é farinha, água e sal. No máximo você pode botar uma gordura, isso é um pão. Olha quantos componentes aditivos industriais esse pão tem, para ele ficar com essa cara de pãozinho fofinho. Então, às vezes, é melhor você fazer uma alternativa caseira que não seja uma imitação de um pão, mas que você não consuma todos esses elementos químicos. Porque se a pessoa tem, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, e que o trigo é um gatilho e ela quer fazer uma substituição, se ela comer esse produto industrializado, provavelmente ela vai continuar com sintoma. Ela vai continuar com estímulos irritativos para a mucosa intestinal dela. Então, é melhor opções caseiras do que os industrializados, tá?
E essa aqui é uma matéria de 2019 mostrando o impacto do propionato como um conservante, tanto da farinha quanto dos queijos, e que ele causa resistência à insulina, né? E aqui a gente tem, propionato de cálcio, tá? Então, tem vários artigos mostrando esse impacto, atrapalhando a relação da insulina com a glicose, causando resistência à insulina. Então, tem artigos mostrando vários aditivos, tá vendo? Que podem ser incluídos nesses alimentos industrializados e que podem ser deletérios para a saúde intestinal, que é a base da nossa saúde. Então, aqui eu estou trazendo algumas opções culinárias para vocês pensarem criativamente em substituir o trigo, tá? Aqui a gente tem tigelas de frutas com flocos de aveia, pode ser amaranto, pode ser quinoa. Então, a gente pode substituir, né? Pode ser de milho, de preferência caseiro, sem açúcar, né? Porque essas granolas, elas também podem vir muito contaminadas por DON, que é uma toxina cancerígena, que eu falei para vocês no vídeo anterior, por insetos, enfim, fungos. Então, se você tiver o grão em casa e fizer o grão em casa, ou pelo menos ter esses flocos, né, bem acondicionados, você pode associar nas frutas, como granola caseira. Dá para fazer mingau, dá para fazer esses pudins, mingaus, aqui é um mingau de canjica de milho, aqui é um mingau de aveia. A gente pode usar a bolacha de arroz ou biscoito de arroz, né, com patezinhos vegetais. Aqui é uma opção de pãozinho de frigideira de trigo sarraceno, que ele não leva fermento também, que é, para algumas pessoas também, as pessoas podem ter uma resposta histamínica ao fermento, podem ter uma fermentação com fermento que se junta com o trigo, isso fica muito pior. Para quem tem o intestino sensível, se você tem, você sabe do que eu estou falando, um pão fermentado pode ser uma bomba, né? Então, como alternativa, você pode fazer o pão de frigideira sem fermento, tá? Esses pãezinhos a gente chama de pão de beijo, que é a imitação do pão de queijo, de fécula, amido e tal, e a gente pode usar as especiarias, orégano, manjericão, alecrim, mas que podem não ter queijo na composição. Aqui são as panquequinhas, né? No Ayurveda a gente usa muito a doça, que é a panqueca de leguminosa com arroz basmati. Então, essa aqui é uma panqueca de lentilha rosa com arroz basmati. É uma massa que pode fermentar ou não e que faz uma panquequinha flat que você faz na hora de comer para substituir o pão. Aqui é uma panqueca de aveia, né? Aveia com farinha de arroz e chia. Aqui é um rosti de mandioquinha, então é um bolinho de mandioquinha ralada com legumes, que você faz grelhadinho com molho de tahine. Então, a gente pode também... a substituição do cereal, como vocês vão ver no primeiro vídeo, o trigo é um grão proteico, é um grão forte. Então, a gente deveria substituir um cereal por outro cereal, né? Como a gente está falando, o aveia, o arroz, o milho, a quinoa. Mas, como esse grupo é um grupo energético, a gente também pode substituir pelas raízes. Inhame, mandioca, mandioquinha, cará, as raízes que são comuns aqui no Brasil, que a gente encontra com facilidade até. E aí fazer ou elas cozidas ou no vapor e fazer preparações com elas. Então, essa aqui é uma alternativa de preparação com a mandioquinha. Risotos, né, integrais, aqui é feito com arroz integral. Esse é o chapati, que é o tradicional pão indiano não fermentado. Esse aqui foi feito com farinha de trigo sarraceno totalmente integral. Aqui a quinoa, é o tabule de quinoa, né? Seria substituindo o tabule de trigo. A gente pode usar a quinoa, pode usar o painço, que acho que é a próxima foto. Então, veja, existem possibilidades alternativas naturais para você substituir o trigo e não viver uma vida de privação e nem viver só de produtos industrializados cheios de aditivos químicos. Né? Aqui tem a polenta de milho. Milho dá para usar de várias formas. Dá para fazer como se fosse uma tapioca. Dá para a gente usar a tapioca no lugar do trigo. Mas a tapioca é um alimento que ela oferece basicamente carboidrato. Ela não tem um teor de proteína interessante. Como a maior parte, eu sou vegetariana, a maior parte dos meus pacientes são vegetarianos, a gente sempre cuida de que a alimentação tenha um teor proteico adequado. Então, nesse caso, o milho é mais interessante, a quinoa é mais interessante, mas eventualmente você pode consumir a tapioca também. E dá para fazer uma preparação que é tipo uma tapioca de flocos de milho, também fica muito gostosa. Não tenho uma foto aqui, mas também fica muito boa. Então, nesse terceiro vídeo, o que a gente, né, nessa série de vídeos, o que a gente falou? O que é o glúten, onde ele está presente, quem deve evitá-lo, quem deve retirar ele da dieta, e quais são as alternativas de alimentos sem glúten, né? Alternativas mais saudáveis para você fazer essa substituição. Então, espero que os vídeos tenham sido úteis para você. A gente hoje tem uma série de vídeos no YouTube falando, vários autores com receitas, com sugestões. O que eu queria que você conhecesse essa gama de cereais e tivesse algumas ideias para poder ter um cardápio mais criativo, com mais alternativas, e saboroso, e prazeroso, e ético também, certo? Obrigada por ter vindo. Até o próximo vídeo.